Olá pessoal, estamos dando início à segunda videoaula dessa competência e eu vou falar um pouco mais sobre como relacionar as formas. É como se a gente estivesse fazendo uma edição das formas. Esse é um vídeo que vai ficar um pouquinho mais longo porque tem muitas imagens, mas aqui basicamente a gente vai falar sobre, você aprendeu no item 2.3 sobre as formas e agora no item 2.4 a gente vai aprender sobre como a gente vai editar, né, relacionar essas formas. Tá? Primeiro a gente vai falar das composições de formas fechadas. Uma composição fechada é feita utilizando-se uma forma orgânica ou geométrica, que a princípio é feita sem moldura de referência. As formas escolhidas para se trabalhar são colocadas dentro de uma moldura de referência para começarmos a estabelecer as relações compositivas. Então, vocês estão vendo que o básico aqui é criar a moldura de referência, porque é ela que vai delimitar o ambiente onde a gente vai fazer a nossa composição. Uma composição com uma forma singular pode ser feita utilizando-se uma única forma, como mostra esse exemplo. No caso, eu trouxe uma pimenta aí. Então, eu tenho a minha moldura de referência e eu tenho um único elemento, que no caso é a pimenta, que eu representei centralizado. Essa é uma composição. Uma composição de uma forma singular, como eu chamei aqui. Uma composição com uma forma plural pode ser feita ao duplicarmos, por exemplo, a forma singular inicial. Então, eu peguei a mesma moldura de referência, desloquei um pouco a pimenta central e repeti, copiei a forma e aí aqui eu já estou criando uma outra composição. A composição de formas plurais pode ser realizada de diversas formas, mas o importante é que as duas formas mantenham uma relação entre si. Por exemplo, aqui eu utilizei uma coisa que a gente vai ver um pouco mais, que é a questão da rotação, né? É uma equiinversão aqui. Eu utilizei a folha, promovi uma rotação e rebati essa outra folha do outro lado. Então, criei essa composição. Existem 4 procedimentos básicos que podem ser considerados ao trabalharmos uma composição de 2 elementos, no qual o segundo elemento é semelhante ao primeiro. São 4 procedimentos. O primeiro é a translação. Na verdade, esses 4 procedimentos batem um pouco de uma coisa que em geometria a gente chama de transformações geométricas. A primeira é a translação. O que é a translação? A gente vai variar a posição da segunda forma com relação à primeira, ou seja, aplicando um vetor à forma inicial. O vetor realiza um deslocamento paralelo em linha reta da figura inicial numa mesma direção e sentido já determinados por esse vetor. Assim, a segunda forma é igual à primeira, mas numa posição variada, como mostra a figura. Então, eu tenho uma figura inicial aqui, e aí eu repeti essa figura, transladando a figura. Aqui eu ainda fiz uma pintura aqui no meio, e ela ficou um pouco mais escura. Então, eu tenho a mesma figura transladada uma vez e outra vez. O segundo procedimento é a rotação. A rotação, ela gira todos os pontos da figura em torno de um ponto fixo, que é chamado de centro de rotação, no mesmo sentido, descrevendo um mesmo ângulo, que é o ângulo de amplitude da rotação. Esse movimento também é conhecido como esse que eu vou mostrar agora. A rotação ela pode ter vários graus de amplitude, de 1 grau até 360 graus, onde aí você voltaria para a figura inicial. Mas essa que eu vou mostrar agora, ela promove uma rotação de 180 graus, e então ela é conhecida também como simetria central, porque o segundo objeto é semelhante ao primeiro, variando apenas na posição, que nesse caso foi conseguido através de uma rotação de 180 graus. Então eu tenho como figura inicial essa, e aí de acordo com esse eixo, promovi esse ângulo. Por exemplo, vamos tomar como referência aqui esse ponto aqui que está no farol do carro, tá? Se eu chamar esse ponto aqui de ponto A e aí promover uma rotação nesse ponto, segundo esse eixo aqui, esse aqui é o ponto central de rotação, e eu tenho esse ponto, e eu promover uma rotação de 180 graus, esse ponto vem parar aqui. E aí eu vou fazer isso com todos os pontos da figura, de forma que eu tenho essa figura inicial e essa figura final. Então, a rotação, aí esse ângulo pode ser variado, como eu falei. No caso dessa daqui, que utilizou um ângulo de rotação de 180 graus, é uma simetria
central ou uma equiinversão, também tem vários nomes. Essa aqui já é uma outra equiinversão, que eu apliquei uma translação, então eu tenho uma folha inicial aqui, promovi uma rotação de 180 graus e tenho esse resultado. O terceiro procedimento é chamado de arreflexão. Os pontos da segunda forma são simétricos em seus correspondentes da figura inicial com relação a um eixo chamado eixo de rebatimento. Também pode ser chamado de simetria axial, porque é uma simetria feita com base em um eixo. É semelhante ao que acontece quando colocamos a imagem frente a um espelho. Então, por exemplo, as asas de uma borboleta, eu posso gerar esse desenho, posso fazer esse desenho aqui, criar todo esse desenho, colocar aqui um eixo de simetria, né, um eixo para fazer esse rebatimento e rebater todos os pontos da figura aqui do outro lado. Então, dessa forma, eu não preciso criar ela como um todo. E assim, dessa forma, o desenho vai estar absolutamente preciso e simétrico. O último procedimento é chamado de escala, que em geometria a gente também conhece esse procedimento como homotetia. Nesse procedimento, podemos fazer variações de tamanho da segunda, terceira forma com relação à primeira forma, variando apenas o tamanho, diminuindo ou aumentando. Como, por exemplo, eu tenho aqui essa figura inicial aqui desse cogumelo e eu vou aplicar uma escala e vou obter esse segundo cogumelo, a mesma figura, só numa escala aumentada, certo? Observe que a gente pode criar uma linha imaginária aqui, passando por todos os caules e depois, criar uma outra linha imaginária aqui, passando por todos os topos. E dessa forma, a gente tem um efeito de escala. Entenda que você pode utilizar esses procedimentos de forma separada ou pode combiná-los e assim você pode ter combinações diversas e infinitas, né? Como eu falei na primeira videoaula, isso vai gerar para vocês um menu, um repertório onde vocês podem criar em cima do que vocês conhecem, né? É muito difícil criar em cima do que a gente não conhece. Agora eu vou falar um outro exemplo de relação aqui de utilização desses procedimentos de forma combinada. Aqui, por exemplo, essa flor ou estrela aqui construída com folhas. Eu utilizei uma rotação. Então, eu posso utilizar de várias formas. Eu posso pegar uma folha inicial, rotacioná-la, criar aqui metade da figura, aplicar um eixo de simetria, criar outra metade da figura. Essa daqui eu fiz um movimento de rotação e ao mesmo tempo um movimento de escala. Então, dessa forma, eu criei esse efeito diferente aí. Uma composição na qual a gente utiliza formas diferentes é chamada de composição composta. Até agora a gente falou de composições que utilizam a mesma imagem e aí promove efeitos em cima dessa imagem. Agora a gente pode fazer composições utilizando formas diferentes. Como, por exemplo, a gente esse cacho aqui de cerejas ou uvas, a gente está usando formas irmãs, né? Mas utilizando tamanhos diferentes, cores diferentes. Outros procedimentos que podem ser utilizados, a gente vai falar agora, né? Aqueles são os básicos, né? Esses agora são procedimentos mais complexos. Então, a gente pode criar uma composição a partir de uma ideia de repetição, ou seja, uma forma qualquer, seja ela singular, plural ou composta, pode ser utilizada como unidades de repetição dentro de uma composição de moldura de referência. Assim, a repetição é a reprodução dessa mesma figura, que já pode ser uma microcomposição, isto é, uma composição de uma ou mais figuras que formam unidade. A repetição obedece a um intervalo regulado dentro do desenho, como uma malha onde a gente não vê a estrutura. Para realizarmos a composição por repetição, utilizamos basicamente o movimento de translação, como vocês vão ver a seguir. Então, aqui eu criei uma figura inicial, que são duas folhas, uma folha branca e uma folha preta. E aí, através do movimento de translação, eu criei essa composição. A gente também pode criar uma figura como essa aqui que eu criei, uma figura um pouco mais geométrica, mas ao mesmo assim lembrando umas folhagens. E aqui eu apliquei um eixo de translação oblíquo. E aí eu criei um outro efeito de repetição. A composição mais simples, utilizando a repetição, é feita utilizando uma figura e repetindo ela em sequência a intervalos regulares. A repetição, então, pode ser na vertical, horizontal ou em algum outro ângulo que você queira.
A sequência não precisa ser em linha reta, podemos tomar uma linha curva como base, ou uma linha em zigue-zague, por exemplo. Quando as fileiras são repetidas em uma sequência, nós vamos obter uma composição em 4 sentidos. Então aqui, por exemplo, eu utilizei aquela minha primeira composição e daqui eu copiei toda essa imagem e transladei aqui, criando uma composição de 9 imagens base. Essa outra aqui eu peguei aquela minha segunda exemplo que eu dei para vocês e repeti ela, criando um mosaico, né? Isso pode estar presente em uma estamparia, em uma parede, então isso pode ser utilizado de várias formas diferentes dentro do design de interiores. Quando a repetição ocorre utilizando uma malha triangular ou hexagonal, orientando essa sequência, nós vamos obter uma composição em 6 sentidos. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. Primeiro a gente vai mostrar, né, a malha triangular, a malha hexagonal, e agora a gente vai falar de uma composição onde a gente utiliza essa malha triangular como elemento base da composição, já cria um outro efeito compositivo mais dinâmico. E aqui utilizando a malha hexagonal, e a gente cria aqui elos, né, hexagonais, e a gente cria uma composição mais rica, né, vamos dizer assim, com elementos mais diferentes. Podemos explorar ainda muito mais as possibilidades de repetição dentro de uma composição, recortando figuras de forma a criar mosaicos, fazer repetições utilizando o que aprendemos no item anterior sobre reflexão, ou seja, a partir de uma figura espelhada. Podemos espelhar uma fileira inteira de repetição, combinar os movimentos de translação com reflexão. Então são infinitas as possibilidades. É importante que você conheça tudo que você pode fazer e aí o seu senso estético, o seu estilo vai dizer como é que você pode utilizar isso que você está aprendendo. Aqui eu tenho composições mais orgânicas, né? Eu tenho uma mesma figura onde eu rotaciono, translado. Ó, aqui eu transladei dessa figura para essa, mas dessa para essa eu já fiz um movimento de rotação. E aí eu combinei 2 tipos de composição junto, criando uma composição bem mais dinâmica, bem mais interessante. Aqui nesse segundo exemplo eu tenho 2 caranguejinhos, né? Um branco, um preto. E aí observem que, por exemplo, nesse sentido eu só fiz a translação, a repetição por translação. Aqui eu já peguei só o caranguejinho branquinho e transladei também. E aqui eu repito o caranguejo. Aí fica uma composição que obedece a um padrão um pouco mais visualizável, vamos dizer assim, bem diferente dessa. Quando você olha, demora um pouco para você analisar o que foi feito pelo artista. As composições por radiação. Já é um outro tipo de composição que vocês podem utilizar. Na composição feita utilizando a radiação, o elemento básico é a rotação. A malha que estrutura essa composição é uma malha radial. Na malha radial existe um centro de referência, que é o ponto para o qual todas as linhas convergem, e o espaço entre essas linhas diminui à medida que nos aproximamos no centro e aumenta à medida em que nos afastamos desse centro, como se comporta qualquer raio. Tá? Eu trouxe aqui uma figura radial bastante simples, utilizando aqui as cores do arco-íris. E aí, ó, eu mostro que é essa criação, até um pouco psicodélica, né? Lembra algumas coisas dos anos 70, um estilo aí mais vintage, né? Essa composição. E eu vou trabalhar agora mostrando outros tipos de composição utilizando a radiação. Aqui eu peguei aquelas mesmas folhagens que eu já trabalhei nos exemplos anteriores e agora eu fiz uma criação a partir, ó, desse centro aqui de conversão aqui e criando uma ideia de raios por onde eu oriento os feixes de crescimento dessas folhagens, né? Aqui eu utilizei um ângulo de 60 graus que a gente chama de uma radiação completa. Aqui é uma radiação, ó, de menor que 360 graus, né? Eu não fechei toda a figura e aí eu já crio uma composição um pouco mais assimétrica, né? Dependendo disso eu posso pegar essa composição aqui e repeti-la, transladando. Então, os efeitos que vocês podem criar são realmente infinitos, né? Eu tô aqui passando uma base e mostrando, apresentando os efeitos possíveis, mas o que você vai fazer com os efeitos realmente é uma criação sua. Existe um outro tipo de composição por radiação, aqui são formiguinhas, né? Onde a gente criou aqui um centro e a gente vai repetindo, ó, por rotação,
o jogo de 3 formiguinhas, né? Então, esse é um movimento de rotação básico, e aí pode ser criado para criar um padrão, né? Uma repetição de padrão, uma composição mais padronizada. Aqui eu já tenho uma composição mais interessante, porque ele trabalha a escala, à medida em que essa figura base ela vai aumentando até chegar a um tamanho máximo aqui, e ao mesmo tempo eu vou trabalhando a rotação concêntrica num ponto que está mais ou menos aqui na figura. Então, percebam que já fica uma composição bem mais dinâmica, bem mais complexa, bem mais difícil de ser analisada e entender o que foi que o artista fez. Outro tipo de composição é a composição por gradação. Na composição por gradação, realizamos a composição da figura fazendo uma repetição ao mesmo tempo que a gente faz uma pequena variação da composição final. As variações podem ser de várias ordens, pode ser de forma, de posição, de tamanho ou de direção. No final, as formas modificadas suavemente são dispostas em uma sequência que revela essa mudança gradual, né? Que foi gradada. Por exemplo, aqui eu mostro um amendoim e aí ele vai sendo aberto e aqui no final já mostra a figura com ele todo aberto. O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma translação variando um pouco o tom nessa escala de cinza. Aqui eu mostro, é como se esse fosse o primeiro amendoim, esse fosse o segundo, aqui já abriu um pouco mais, aqui ele já está com essa primeira parte quase toda aberta, aí aqui eu volto e ele vai se abrindo ao longo, à medida em que as figuras vão passando. Então, essa gradação por formato se percebe numa coisa gradual, desde a figura inicial, que no caso aqui é o amendoim completamente fechado, até a última, que é o amendoim completamente aberto, né? Então, esse é um efeito também que pode ser utilizado para mostrar uma sequência, para mostrar uma ordem, sei lá, cronológica, ou de algum tipo de coisa que vocês queiram. Aqui é um tipo de composição por gradação que utiliza o tamanho. Então, aqui no centro, eu tenho uma figura maior, que é uma fruta, uma maçã, e aí eu crio 2 eixos, a partir dos quais a figura vai diminuindo, e aí, ó, um eixo vertical, um eixo horizontal, que a figura vai diminuindo, e aqui, ó, bem na esquina aqui da figura, eu já tenho um menor tamanho. Então, eu faço uma gradação tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. E aí eu já crio um efeito diferente. Um outro tipo de gradação é pela posição. Então, notem que é a mesma figura e que eu vou abaixando, eu crio uma linha imaginária aqui e aqui eu vou escondendo a figura por trás dessa linha até ela quase sumir, quer dizer. Então, eu vou criando aqui um efeito que vai decrescendo e nessa segunda parte, aqui de cima, de baixo para cima, eu vou criando um efeito onde ela vai crescendo. E aí, esses 2 efeitos se encontram aqui mais ou menos no meio da figura, criando um efeito de volumetria quase nessa gradação por posição. Um outro efeito que a gente pode fazer é a gradação por direção. Nesse caso aqui, a gente utilizou um feijãozinho que vai se rotacionando à medida em que em que a composição vai se desdobrando, né? Então, eu parto aqui do feijãozinho que está sendo visto de lado e aos poucos, ó, ele vai se rotacionando até ficar escondidinho totalmente de novo. E aqui na segunda, então eu crio tanto uma relação vertical como uma relação horizontal e eu vou gradando a rotação desse feijão e aí como esse olhinho dele tem uma cor mais escura, o desenho também cria essa composição também apresenta uma criação em termos de cor escalatonal aí para vocês. Um outro tipo de composição é a composição com similaridade. Aqui, por exemplo, eu tenho vários besourinhos, todos são besourinhos, mas eles têm desenhos diferentes nos cascos. Mas a gente observa que eles pertencem a um conjunto, que é desses insetos. Mas cada um vai tendo um casco diferente, o que cria um efeito de... Como é que eu posso dizer? Um efeito de... assimetria de formas, se bem que algumas se repetem aqui, não, essa é igual a essa. Então, eu vou variando e vou criando uma coisa mais despadronizada. Era essa palavra que eu estava tentando alcançar.
Algumas vezes a similaridade não está na figura, como nessa anterior, dos besourinhos. Ela pode estar na estrutura dessas figuras. Dessa forma, a gente pode ter elementos distintos dispostos em posições sequenciadas de repetição, de radiação, de gradação, e aí ele pode formar, por conta disso, uma composição por similaridade. Essa é uma similaridade por posição, né? Eu tenho figuras que vão se repetir na posição. Eu tenho uma pimentinha encaixada aqui na outra e eu vou variando, vou transladando ela, né, no sentido horizontal e vertical, e eu vou criando pigmentações diferentes aqui nas imagens da pimenta, mas mesmo assim elas conservam uma similaridade com relação à posição. A segunda similaridade que eu trouxe aqui para vocês é a similaridade por radiação. Então eu tenho um ramo de uma folhagem que vai aumentando aqui em escala a posição desses espinhos com relação a um raio concêntrico. Então essa similaridade se dá por conta do raio que a gente, olhando para a figura, identifica. Um outro tipo de composição é a composição por concentração. Na composição por concentração, as formas são dispostas de maneira que exista um ponto, uma linha, um plano nos quais existe uma concentração maior de elementos. A concentração é um agrupamento de unidades que formam a composição em determinadas áreas dessa composição. Nesse tipo de concentração, o efeito desejado é o de estabelecer um movimento novo, uma mudança de ritmo, ou dessa forma criar um interesse numa região que esteja mais adensada. Aqui eu tenho vários alfinetes que estão se concentrando nessa região aqui, o que gera já de cara o observador ele vai reverter seus olhos para essa área onde estão se concentrando, né? Então esse é um tipo de concentração pontual. Os alfinetes estão se concentrando num ponto. Esse segundo tipo aqui, essas cerejas, elas já estão se concentrando segundo uma linha. Então, o interesse dos olhos do observador já é direcionado para essa linha onde existe a concentração dos elementos. A composição também pode ser feita por contraste. Na composição por contraste, a gente viu por similaridade, agora a gente está vendo por contraste. Na composição por contraste, um elemento ou mais de um se destaca em um conjunto de elementos semelhantes. O contraste pode ser feito variando a posição, a cor, a direção, o sentido ou o tamanho dos elementos dessa composição. O efeito conseguido nesse tipo de composição é fazer distinções visuais e estabelecer um centro onde resida o interesse do observador. Aqui eu trouxe dois tipos de composição por contraste. Perceba se você, sem olhar embaixo a resposta, se você consegue identificar. Aqui eu tenho um tipo de contraste, ó, por localização, eu tenho a mesma imagem repetida várias vezes e existe uma concentração aqui nesse cone. E nessa segunda imagem eu crio um contraste exatamente pela cor de alguns feijões que são brancos no universo de feijões pretos. Aqui eu também poderia dizer que eles estão se concentrando mais nessa região da moldura, em cima da moldura, do que embaixo. Então, percebam que vocês podem combinar vários tipos de composição. Agora, é importante que vocês entendam que tipos existem. E olhe que eu não esgotei todos os tipos, né? Ainda podem existir outros tipos de composição. Eu sei que a aula foi um pouco longa, vocês podem voltar no vídeo várias vezes, mas eu realmente precisava passar esse repertório de relação de formas para vocês. Obrigada e bons estudos!